Vou falar agora do caos no transporte público. Infelizmente, né, gente? A Companhia Brasileira de Trens Urbanos, a CBTU, registrou uma queda de 14% no número de usuários no metrô em Belo Horizonte. São passageiros que pararam de usar os trens e voltaram a andar de ônibus. A consequência, coletivos lotados, descumprimento dos horários e ainda tem lá o problema dos motoristas que rodam sem cobrador. É uma outra questão que é sofrido, viu? Quem depende do transporte público passa por cada uma, não é fácil. Pode balançar. R$ 3,70. Esse é o preço da tarifa do metrô da capital, que transporta o passageiro entre 19 estações em apenas uma linha. Depois de 13 anos com o mesmo valor, o reajuste da passagem é realizado de forma progressiva, desde maio deste ano. O valor, antes da determinação judicial, era de R$ 1,80. Até março de 2020, o passageiro já deve pagar R$ 4,25. Só apertando, né? Tá ficando só ruim para o consumidor. Você faz as contas? Todo mês. E aí, pesa bastante? Pesa bastante. A gente tem um orçamento, dentro do mês a gente acredita nele, de repente a gente descobre que a gente tem que aumentar um pouquinho. A gente sabe que é assim mesmo, o Brasil é isso, só aumentando, só dificultando mais pra gente que é trabalhador. É meio complicado, né? Sabe? Antes era muito barato, agora tá ficando muito caro. Tá pesando? Tá pesando. De janeiro a setembro deste ano, foram transportados 41.859.501 passageiros. Para esta especialista em segurança no trânsito, mais investimentos no metrô poderiam melhorar a mobilidade em Belo Horizonte. A cidade ela precisa pensar e cuidar desse meio de transporte que tem que ser com segurança, com qualidade, mas principalmente com um preço acessível. A Companhia Brasileira de Trens Urbanos registrou uma queda de cerca de 14% no número de usuários na capital em agosto deste ano, em comparação com o mesmo mês do ano passado. Muitas pessoas que não estão mais utilizando o metrô têm se deslocado de ônibus. Os coletivos da capital têm a passagem mais cara de todo o país. São R$ 4,50. Na sequência estão as capitais Florianópolis e São Paulo, segundo a Associação Nacional das Empresas de Transporte Urbano. Valores que, segundo os usuários, pesam no bolso. Eles ainda reclamam que enfrentam ônibus cheios e com muitos problemas. A gente não tem muita opção, a gente não tem metrô. O metrô de Belo Horizonte ele vai de um ponto a outro apenas. Ele não tem ramificações igual em outros estados, igual em outras capitais. Então a gente fica preso a essa passagem e a esse monopólio que tem das empresas de ônibus. Super lotado e atrasa demais. Você pega 3 ônibus para ir para o trabalho, consegue ir sentada em todos eles? Pegando a fila, aqui sim, para voltar não. Volta sempre em pé? Sempre em pé. Você tem um excesso de pessoas que precisam deles para se locomover e isso acaba gerando uma sobrecarga, ao se tirar do metrô, uma sobrecarga no transporte público e que gera todo esse desconforto. Um vídeo feito por um telespectador da Record TV mostra um motorista dirigindo com apenas uma das mãos enquanto fala ao telefone. Por meio de nota, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belo Horizonte informou que a empresa operadora já está tomando todas as providências. Disse ainda que a infração cometida é passível de penalidade de advertência, multa e perda da pontuação. O motorista principalmente o motorista profissional, ele precisa, ainda que tenha todas essas condições, ele precisa cumprir a lei não apenas para a segurança dele, mas para a segurança das pessoas que ele está transportando. Agora, claro que todo esse estresse, todo esse cansaço gerado, ele precisa ser tratado pelas empresas, mas também precisa ser olhado com carinho, com atenção pelos órgãos gestores municipais. Josélia e Graciane fazem parte de um grupo de mulheres que têm filhos especiais. Elas dizem que enfrentam muitas lutas quando precisam se deslocar de ônibus. Reclamam da postura dos motoristas, que quase sempre trabalham sem o cobrador, e das condições dos veículos. O meu filho tem autismo e assim, o ônibus está muito cheio, às vezes o motorista não para,
o lugar reservado não está sendo respeitado também. Então, assim, tá tendo muito problema mesmo. Muitos anos que a gente luta com isso, a gente pega o número do ônibus, reclama na BH Trans e eles não resolvem praticamente nada. Nada, eles resolvem essas questões dos elevadores. Nós pedimos uma posição para a BH Trans e para a CBTU sobre as reclamações feitas pelos usuários, mas até o momento não recebemos nenhuma resposta.